Olá, eu sou André Porto, esse é o canal Ouse Pensar e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um texto que eu redigi há um tempo atrás que nos insere dentro de um tema muito interessante: rebeliões, revoluções, motins, tá? O nome desse texto chama-se Motim Reflexivo. É de minha autoria e eu vou estar trazendo essas linhas aqui para vocês, depois uma reflexão sobre elas, tá certo? É com um sorriso superlativo escancarado no rosto que o mundo nos espera em todas as situações. Mesmo que a face se modifique a contragosto, mesmo que as razões de sorrir sejam meras discrepâncias. O que vale para esta sociedade de valores descartáveis é que a manada de seres humanos haja sem raciocinar. Mesmo que tudo sejam grandes fachadas desagradáveis, mesmo que não haja sentido em obedecer sem declinar. A rebeldia racional nesse sistema é um verdadeiro crime, reprimido fortemente pela ignorância institucionalizada. Mesmo que a resistência incomode o poder que a oprime, mesmo que a rebelião inevitável deixe a ditadura aterrorizada. A natureza humana nos leva a crer que um dia tudo isso irá se modificar, trazendo novas cores às vidas cinzentas que foram aterrorizadas. Mesmo que a princípio pareça que o preço seja a se amplificar, venha a se amplificar. Mesmo que a razão e a liberdade demorem a ser finalmente valorizadas. Meu amigo, minha amiga, o que eu tenho para vocês hoje? Eu tenho para vocês hoje uma denúncia, talvez. Uma denúncia, não sei se você já parou para pensar nessas linhas aqui. Com o vídeo fica fácil de você voltar e você observar as linhas um pouquinho mais... a narração um pouquinho mais fácil. Quando eu digo aqui, é com um sorriso superlativo escancarado no rosto que o mundo nos espera em todas as situações, mesmo que a face se modifique a contragosto, mesmo que as razões de sorrir sejam meras discrepâncias. Eu digo o seguinte: nós estamos inseridos num meio, numa sociedade, num conjunto de uma cultura vulgar, idiota e bestializante, certo? Que quer de todas as formas nos transformar em quê? Em cordeirinhos, uma manada de bois que só olha para frente e vai para onde a pessoa que está tangendo leva. Você ouviu o grito, você vai. Você não pensa sobre aquilo que você faz, você não raciocina. Então, é com um sorriso superlativo, como um bobo mesmo, rindo de qualquer coisa e sem pensar sobre nada. Ele não sabe nem do que ele está rindo. É assim que eles esperam que a gente seja. Porque aí é mais fácil do que controlar, né? Eles esperam a gente em todas as circunstâncias. Então, se você estiver triste, alegre, o mundo espera que você diga o quê? Quando eu pergunto para você, e aí, beleza? Tá tudo bem com você? Você tem que dizer, não, tá tudo bem, mesmo que a sua vida seja uma droga, tá? Não, você nunca se sentiu assim? Mas é assim que eles esperam da gente, certo? A gente tinha que ser o quê? Um pouquinho mais sincero, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco pessimista para começar a pensar um pouco naquilo que a gente vive. E aí, a nossa face ela se modifica a contragosto, porque não é isso que a gente está pensando, não é isso que a gente está sentindo. Não é isso que estão vendendo para a gente que a gente aceita. Não é bem assim, isso não é isso que eu quero. Mesmo que as razões de sorrir sejam meras discrepâncias, ou seja, alguns pedacinhos de nada que apareçam e tal, eu tenho que me fixar nisso para ficar rindo? Não. Eu vou ficar sisudo um pouco. Porque quem pensa, às vezes, não acha tanta graça de tudo que está ao redor. Quem pensa, entra num motim, numa rebelião, que começa a incomodar. Quem quer que a gente haja como se fosse uma manada, como se fosse um monte de gente que não tem cérebro dentro da cabeça. Tá bom? Aí a outra estrofe é assim: o que vale para essa sociedade de valores descartáveis é que a manada de seres humanos haja sem raciocinar. Mesmo que tudo sejam grandes fachadas desagradáveis, mesmo que não haja sentido em obedecer sem declinar. Aí entra aqui um ponto seguinte: por que a gente vive o tempo todo? Por que a gente tem que gostar sempre
do que entregam para a gente já processado, produzido, entregue de uma forma para que uma série de pontos dessa cultura que é idiotizante, ela continue a ter uma manutenção para se instalar cada vez mais na cabeça de quem está nascendo e ficar cada vez mais enraizada em quem já está aqui. Valores descartáveis, gente. Estou falando de o seguinte, antigamente a gente tinha o quê? Ídolos que eram da música, do teatro, da televisão, da escrita, que faziam desde os jornais até as crônicas e outras coisas, e escritos também que eram escritos de escritores que faziam livros e tal, e a gente dava valor o quê? Na continuidade de um legado. Hoje em dia o que a gente vive? O grande exemplo disso é o quê? Cantores de uma música só, que foram formatados porque tinha uma carinha bonitinha para aparecer para você e para mim e vender uma ideia, que normalmente é o quê? Só vulgaridade e valor descartável. Eu não quero isso para mim. Eu não sei se você quer para você. E aí a gente tem que achar opções para enfrentar isso. E quando a gente estava falando de sorrir, de enfrentar isso de uma maneira que a gente que seja de acordo com o que estão esperando da gente, o que dizem pra gente? Mesmo que seja desagradável, que você não esteja gostando, haja de maneira positiva com relação ao mundo. Ou seja, não seja você. Não pense sobre aquilo que você quer viver. Não escolha, porque você não pensou, você já não escolhe. Ok? Viva de acordo com o que o sistema todo está dizendo para você que você tem que viver. Seja. É isso que eles esperam. Seja um idiota. Seja um abobado. Mas isso é pra gente que não tem esperança. Não é pra mim, não é pra você. Isso é para quem você olhou para a vida e falou o seguinte: cara, não tem mais que viver mais nada, deixa que eles ditem todas as regras. Eu não quero pensar sobre isso. Tá bom do jeito que tá. Agora tem uma coisa que eu quero dizer para você. O André aqui deu para dizer para você: eu duvido que a tua vida esteja realmente esse mar de rosas. Eu duvido que a minha esteja assim também. Sempre tem alguma coisa para modificar. Mas se eu aceitar tudo que a maré da vida tenha trazido para mim, eu não posso reclamar de nada, tá certo? Aí é outra estrofe aqui: a rebeldia racional nesse sistema é um verdadeiro crime. Crime. Reprimido fortemente pela ignorância institucionalizada. Mesmo que a resistência incomode o poder que a oprime. Mesmo que a rebelião inevitável deixe essa ditadura aterrorizada. Tem uma ditadura? Tem, eu não estou falando de poder não, gente. Eu não estou falando de governante não. Estou falando de uma ditadura de valores descartáveis que não valem para nada na nossa vida. Estou falando de um monte de coisa que transforma na vida da gente, que coloca a gente como se fossem as vítimas, como sendo pessoas que ficam se colocando numa posição seguinte: eu me sinto culpado por aquilo que eu vivo, por não ter aquilo que esperam, que dizem que eu tenho que ter, por não ser aquilo que esperam que eu seja. Porque eu não sei o que eu quero ser, eu não sei o que eu quero ter. Aí aquilo que vende para você em termos de mídia, em termos de cultura geral, o que dizem? Aquela beleza que mostram para você, você não tem, eu não tenho. Aquele peso que mostram para você, você não tem, eu não tenho, talvez. Aquele nível de cultura que espero que seja baixo lá e que você seja descoladão, talvez você não tenha, talvez eu não tenha. Mas eu estou errado por causa disso? Não! Eu sou um outro padrão. Eu tenho o meu padrão. Eu tenho a minha vida. E eu estou bem com ela. Ok? Não importa o que esperam da gente. O que importa é o que a gente acredita que seja ideal para que seja vivido por nós mesmos. Porque a vida é nossa, não é deles. Não é do sistema em geral. Tá certo? E o último estrofe aqui para a gente finalizar esse vídeo é o quê? A natureza humana nos leva a crer que um dia tudo irá se modificar, trazendo novas cores às vidas cinzentas que foram aterrorizadas. Mesmo que a princípio pareça que o preço seja grande a se amplificar. Mesmo que a razão e a liberdade demorem a ser finalmente valorizadas.
Sabe o grande problema, o grande limiar para que a gente não seja afetado por essa cultura de massa que vendem para a gente, por esses valores que colocam como um grande peso na nossa vida, que a gente não consegue viver, os padrões que são colocados e que a gente gera só na gente um monte de situações e sentimentos que a gente olha para a gente e fala o seguinte: eu tenho mais é que ficar com síndrome do pânico, eu tenho mais é que ficar com síndrome de ansiedade, crises enormes e depressão, porque é o seguinte: se eu não baseio a minha vida, a sua vida, você não basear dentro daquilo que você é, e sim nos padrões de outros, você sempre vai estar deslocado. Porque você não pensa sobre aquilo que você realmente é em essência, você aceita como sendo a sua essência o que os outros dizem que você é. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Comece por aí, o grande desafio, o grande motim. E é para isso que eu venho falar com vocês aqui, é o seguinte: a natureza humana, ela vai te dizer o seguinte, se você buscar lá no fundo, vai dizer o seguinte: um dia vai mudar, porque a gente não é pessimista de tudo. Mas é bom ter uma boa dose de bom e sadio pessimismo. E quando a gente não se satisfaz com aquilo tudo que está acontecendo, sabe o que acontece? A gente começa a pensar numa alternativa. Se você aceita tudo com um sorriso no rosto, essa cultura vai achar que você já está dentro da manada. E ela vai te tratar como uma manada. E não esqueça que os bois, eles não sabem quando estão indo para o matador. Eles só sabem que um belo dia, escuridão, uma dor e tudo acaba. E não é assim que eu acho que eu queira viver. E eu acredito que também você não queira viver assim. Para ser fatalidade, contado como alguma coisa que vai acontecer, como mais um que foi, que viveu, passou por essa vida e simplesmente não deixou nada aqui. Legado. Ok? E se tem que alguém ficar aterrorizado nesta existência, nessa sociedade que a gente vive, que seja o sistema que tenta idiotizar a gente, que tenta formatar a gente de uma maneira que possa nos dominar. Porque eu garanto para você, se você fizer tal como eu estou dizendo hoje, que é interessante começar a pensar sobre aquilo que você vive, eles vão entender o seguinte: peraí, as fórmulas que nós botamos não servem mais. O mundo não é de acordo com o que a gente estava formatando. As pessoas estão começando a pensar. As pessoas estão começando a ser felizes com coisas que elas não têm que consumir de acordo com o que a gente diz que tem que consumir. Eles vão ficar aterrorizados, mas garanto para você que eu e você vamos ficar cada vez mais satisfeitos conosco mesmo. Tá certo? Esse é o grande motim reflexivo que eu gostaria de fazer uma convocação nesse momento. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo. Se você não gostou, pode colocar também aí que não gostei, certo? Se inscreva no canal e divulgue esses vídeos nas suas mídias sociais e envie para as pessoas que você achar que pode ser interessante ouvir essa mensagem, tá certo? Se inscreva no canal e acione o sininho para que nós possamos ser considerados como sendo relevantes para o YouTube, tá certo? Muito obrigado!